Amém. Eu quero falar um pouco sobre isso nesta manhã, sobre essa questão da unidade. A Bíblia diz lá, Jeremias 29, 4-7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as. Plantai jardins, comei o seu fruto. Tomai mulheres, gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. A Bíblia fala aqui do povo que foi transportado de Jerusalém para a Babilônia. Foi um dos momentos mais difíceis da história da nação de Israel, porque foi a queda da nação, a destruição do templo. O templo era a glória de Israel. Nabucodonosor entrou no Santo dos Santos com seu cavalo, destruiu tudo. Vocês imaginam o que foi aquilo para os judeus? Ver aquilo que eles tinham de mais sagrado ser daquela forma profanado por um rei pagão que entrou ali, destruiu o templo, derrubou tudo, pegou todos os bens, pegou a arca, tudo que havia ali e levou para a Babilônia. Tudo que havia de precioso no templo eles saquearam, derrubaram o templo, destruíram, puseram fogo em tudo e levaram cativo todo o povo para a Babilônia como escravo. E Deus dá uma palavra através de Jeremias, aparentemente estranha, porque Deus fala através de Jeremias para o povo de Israel: fiquem nessa cidade, orem por essa cidade, porque na paz que essa cidade tiver, vocês vão ter paz. Procurai o bem da Babilônia, procurai a felicidade da Babilônia. Não era a palavra que Israel queria ouvir. Israel queria ouvir uma palavra de destruição sobre a Babilônia, porque foi Babilônia que impôs a Israel a maior humilhação da sua história. Isso aproximadamente 500 anos antes de Cristo. A Babilônia é derrubada, a Jerusalém é derrubada, e a Babilônia leva todos os judeus cativos para Jerusalém, né? Mas Deus está dando uma lição aqui profunda, que eu creio que nós possamos colocar na nossa alma nesta manhã, porque é muito importante para nós como povo de Deus, como família, e eu creio que isso aqui traz uma mensagem que, se nós conseguirmos entender por que Deus falou isso, por que Deus está ensinando isso, o quanto isso pode beneficiar nós como família. Porque o que Deus está ensinando aqui a Israel é que se eles estão ali e vão passar 70 anos, esse era o destino de Israel, eles iam passar, toda aquela geração ia ficar na Babilônia, muitos iam morrer ali. Por isso Deus fala: casem, tomem filhos, vocês vão passar uma geração aí, vocês têm 70 anos para passar aí, vocês têm que fazer história aí. E fizeram. E Deus está ensinando para Israel que, embora Israel tenha a sua felicidade individual em jogo, há uma felicidade, a minha, que o fato deles, a partir daquele momento, passar a pertencer à comunidade da Babilônia, eles tinham que também buscar a felicidade da Babilônia, não só mais de Israel. Nós temos que entender que sempre nós pertencemos a um todo que é maior do que nós. Quero ouvir um amém? Por mais que você seja um indivíduo, por mais que você tenha teus interesses pessoais, individuais, você sempre pertence a algo maior. Não tem como eu ser isolado na vida. Eu sempre vou pertencer a alguma comunidade. E eu tenho que entender que o bem dessa comunidade é o meu bem. A felicidade dessa comunidade é a minha felicidade. Coisa que nós temos muita dificuldade muitas vezes, embora a gente compreenda isso cerebralmente, nós temos muita dificuldade em perceber isso na nossa alma, o quanto o bem da comunidade
é o meu bem, o quanto a felicidade da comunidade é a minha felicidade. Por isso Deus fala, procurem a paz da cidade, porque na vossa paz, o original aqui, no Shalom da Babilônia, está o vosso Shalom. Essa é a palavra de Deus. No Shalom da Babilônia está o vosso Shalom. E entender isso, que quanto mais a minha comunidade é abençoada, quanto mais justa, quanto mais forte, quanto mais coesa é a comunidade que eu pertenço, mais eu me beneficio disso. Deixa eu dar um exemplo. Ló não entendeu isso. Ló vivia numa comunidade ali com Abrão, tinha uma força, tinha uma unção ali, tinha uma beleza ali, mas ele olhou para Sodoma e preferiu habitar em Sodoma. Era uma outra comunidade. E isso nos ensina algo, até como cidadãos aqui desta cidade, de Porto Alegre. Porque é muito melhor você morar num lugar em que a paz, em que a segurança... Ele vivia com Abrão, havia paz, havia segurança, havia as asas do seu tio, da segurança que Abrão conferia para ele. Em Sodoma não havia nada disso, mas ele preferiu morar em Sodoma, porque ali ele tinha a independência de Abrão. Ele não percebia que a submissão a Abrão trazia bênção, trazia proteção, trazia calor, trazia afeto. Foi para Sodoma. É muito melhor você morar com Abrão do que você morar em Sodoma. E isso é importante a gente entender. É muito importante a gente entender isso, que é muito melhor você morar num lugar em que há paz do que você morar num lugar onde há assalto, onde há estupro, onde há roubo. Isso ninguém tem dúvida disso. Eu fico impressionado com essa tendência, né, que hoje existe nas pessoas que podem fazer isso. Muitas pessoas estão indo morar na Europa, muitas pessoas estão indo morar em Portugal, fugindo do Brasil, fugindo. Aqui em Porto Alegre isso está acontecendo. Eu ouço falar, fulano está pensando em morar em Lisboa, morar em Portugal, lá tem mais segurança, lá tem mais isso, lá tem mais aquilo. E a gente até entende essa tendência, porque há realmente um ambiente de insegurança. Porque isso mostra que a intranquilidade da cidade me faz mais infeliz. Quanto mais feliz a minha cidade, mais feliz eu vou ser. Quero ouvir um amém. Entenda isso, né? Quanto mais a comunidade em que você habita é segura, é coesa, é unida, é forte, é feliz, isso vai refletir sobre a sua vida. Nós vivemos numa cidade maravilhosa, sabe? Imagina essa cidade aqui sem assalto, sem estupro, sem roubo, em que as pessoas se respeitando no trânsito. É o paraíso. Só depende de nós. Eu acho que a igreja tem um papel de passar isso para a cidade. Quero ouvir um amém, né? Passar esse espírito de coesão, de unidade, de cooperação, de gentileza, de amor. Amém ou não? E esse princípio, eu entender que a felicidade da minha comunidade traz felicidade para mim, eu compreender isso, não vale só para as cidades, vale para tudo, vale para a minha família. Eu entender que a felicidade da minha família depende de mim. Quanto mais a minha família for feliz, mais eu vou ser feliz. Quanto mais os relacionamentos em casa forem harmoniosos, mais eu vou ser feliz. Isso, se eu compreendo que a felicidade da minha família é a minha felicidade, eu vou trabalhar para isso. Eu vou renunciar a alguns conflitos, eu vou renunciar a algumas brigas, eu vou renunciar a alguns direitos que eu acho que eu tenho para manter a paz na casa, porque eu sei que a paz na minha casa é felicidade para o meu coração. Quero ouvir um amém. Então, homens e mulheres, vocês que são líderes na sua casa, entendam, eu não vou brigar, porque a paz da minha casa traz felicidade. Ainda que eu perca um direito agora, ainda que seja importante, não é muito justo o que está acontecendo, eu vou abrir mão disso para colher paz no futuro. Porque eu entendi que a felicidade da minha família é a minha felicidade individual. Não é que eu sou frouxo, não é isso. Eu convivendo com meu irmão do meio, Hugo sempre teve essa sabedoria.
E a gente sempre percebeu isso, né? De evitar briga. A conversa começava a ficar muito controversa, ele ficava quieto. Eu falava, pô, mas esse cara não se manifesta. Sabedoria. Sabedoria, porque a controvérsia, a polêmica, é gostoso e tudo, mas daqui a pouco vira briga. Leva para onde? Então, entender isso, que é claro que você tem que correr atrás da tua felicidade individual. Há um equilíbrio aqui no que eu estou falando. É óbvio que nós não podemos viver só em função da comunidade. Não posso viver só em função dos interesses da minha cidade, da minha igreja. Não, eu tenho meus interesses pessoais para resolver. E a Bíblia é equilibrada nisso. A Bíblia é equilibrada, a Bíblia traz um equilíbrio que nós não vemos no mundo. No mundo ou é comunismo, ou é um individualismo total. Interessante isso. Tem a direita, que é individualismo, tem a esquerda, que é o socialismo, comunidade, indivíduo, mas a virtude está no meio. A virtude é a igreja traz a virtude, porque a igreja traz o equilíbrio, o balanço que Deus tem. Eu tenho que cuidar dos meus interesses individuais, mas eu tenho que saber que a minha comunidade precisa de mim. Quero ouvir um amém. Eu tenho que saber que a minha família precisa de mim. Quero ouvir um amém. Eu tenho que saber que minha igreja precisa de mim. Quero ouvir um amém. Então, mas Deus, claro que eu tenho interesse, porque ninguém vai correr atrás da minha felicidade. Ninguém vai correr atrás da sua felicidade. É você que tem que correr atrás. É você que tem que correr atrás dos teus. Claro, você precisa de algumas coisas para ser feliz. O que você precisa para ser feliz, querido? Você precisa de saúde. Você precisa de uma porção de prosperidade. Você precisa de habilidades, desenvolver isso. Você precisa de lazer, você precisa de férias, você precisa descansar. Você precisa estar, né? Tudo isso traz felicidade para nós. E Deus quer aparelhar você para você ser um vencedor na tua vida individual. A Bíblia fala lá no Salmo 144, bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestra minhas mãos para o combate da vida. Deus te deu habilidade para você vencer no teu trabalho, para você vencer nas suas lutas. Deus te deu sabedoria, Deus te deu conhecimento, mas você tem que adestrar as tuas mãos dia a dia, buscar crescer individualmente, investir na tua profissão, investir em conhecimento, investir em habilidade. E a bênção, quer dizer, nós temos que cuidar dos nossos interesses individuais, né? Nós precisamos vencer como indivíduo, como profissional, como pai, como marido. São desafios que nós temos, desafios fundamentais. A Bíblia fala isso, que se nós fizermos isso, a bênção de Deus vem sobre nós. Lá em Deuteronômio 28:11 diz, e o Senhor te dará abundância de bens. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais, te dará uma promessa que você como indivíduo vai ser uma bênção. Quer dizer, há uma conquista que é individual. Sou eu que tenho que conquistar. Não tem como eu fugir das minhas tarefas individuais, como indivíduo. Mas deve haver uma consciência na minha alma, que não adianta eu ter sucesso individual se minha comunidade estiver mal, se minha família estiver mal, se minha cidade estiver mal. De que me adianta prosperar em Sodoma? De que me adianta ser próspero, né, e realizador na Venezuela, na Síria? Eu preciso que a minha comunidade esteja bem, para que eu seja feliz também. E nós temos que entender isso, que nós temos um papel para abençoar a nossa comunidade. Quero ouvir um amém? Por isso você não joga lixo no chão. Por isso você zela pela limpeza da sua igreja. Por isso você quer ver as coisas funcionando na tua família. Você trabalha também pelo bem do outro, pelo bem do teu irmão, pelo bem dos teus pais, pelo bem dos teus filhos. Não adianta eu ter sucesso e meu irmão está na miséria. É uma vergonha. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha um tio que sofria de esquizofrenia. E ele, quando ele surtava, ele bebia, ele ficava andando na rua como um mendigo. E eu era criança, né? E demorava para as pessoas pegar esse meu tio e recolher. E eu lembro que uma vez tinha uns 12, 13 anos, estava numa lanchonete à noite.
E aí vieram falar comigo, teu tio está aí fora, teu tio está aí fora. Aquilo me deu uma vergonha, eu senti uma vergonha daquilo, sabe? Eu era um adolescente, como é que eu ia lidar com meu tio que estava ali em surto? Teu tio está aí, está totalmente bêbado, falando sozinho. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Não sei o que fazer. Se eu pudesse, eu desaparecia daqui, né? Uma vergonha. Por quê? Porque era a minha família. O vexame dele era meu vexame. Não tinha como eu fugir. Demorei para entender isso. Nós entendermos isso, sabe? Você entender isso em relação à tua família. Você entender isso em relação à tua igreja. Você entender isso em relação à tua cidade. Imagina essa cidade, todo mundo dando passagem para o carro que está atrás. Uma gentileza no trânsito, uma educação. Começa conosco. Começa com cada um de nós aqui, sendo gentil. Eu preciso estar bem, mas a minha comunidade precisa estar bem também. Quem está entendendo, diga amém. Nós temos uma profunda dificuldade de perceber isso. Eu tenho que trabalhar e me sacrificar pela felicidade individual e pela felicidade da comunidade que me rodeia. Há um sacrifício a fazer para que as coisas andem bem, que depende de mim. Então, faça a sua parte. Nós às vezes reclamamos com Deus, por que minha família não é abençoada? Porque Deus não abençoa a minha família? Mas o quanto eu estou me sacrificando? O quanto eu estou parando de ver televisão para ficar conversando com os meus filhos, com minhas filhas? O quanto eu estou me esforçando para gerar um ambiente dentro de casa, que não vai acontecer. Alguém tem que começar. E começa, sabe quem começa? Aquele que compreendeu o seu papel. Você tem que compreender o seguinte papel: eu sou a fonte de bênção desta casa. Não vai, Deus, a bênção de Deus desce pela barba de Arão. O que isso quer dizer? Desce pela vida de um homem. A bênção do Senhor não cai do céu direto na terra, cai através da vida de alguém, a vida da tua vida, você que é sacerdote na sua casa. É um homem, uma mulher que começa a orar, a buscar a Deus. É um homem e uma mulher que muda a realidade da sua casa. Sempre começa com alguém. E vai começar com você, em nome de Jesus. Porque Deus vai ungir você. Deus vai derramar sobre a tua cabeça o óleo do Espírito Santo, para você mudar a realidade da sua casa. Porque depende de você demais. E o mesmo princípio se aplica a nós. O que é a igreja senão uma comunidade? O que somos nós, né? Como é que nós vamos ter coesão, unidade, força, se naquilo que nós fazemos não fizermos juntos, querido? Tem uma convivência, eu preciso estar, porque é meu dever, sabe? Nós entendermos que aquilo que minha comunidade faz é algo que eu tenho que estar, porque depende de mim. A saúde da minha comunidade depende de mim. Eu quero ouvir um amém, sabe? Quando nós entendemos isso, sabe? A minha família vai fazer alguma coisa, eu quero estar, porque a minha família vai fazer um encontro não sei aonde, eu vou dar um jeito de estar, porque eu entendo que a coesão da minha família, a unidade, a força, depende da minha presença, depende de eu dizer presente, de eu estar ali abençoando. Quero ouvir um amém. Quer dizer, esse processo de apoio mútuo que nos fortalece. E é o abandono desse processo por cada uma. Porque o que é uma comunidade, querido? Se não várias pessoas reunidas. Mas se eu faço só o que eu estou a fim de fazer, só o que eu estou com vontade de fazer, se eu só estou presente quando eu acho que é importante, para mim, eu não vou ganhar nada com isso. O que eu vou ganhar com isso? Nada. Você não vai ganhar nada. Tua comunidade é que vai ganhar se você estiver presente. Isso que nós precisamos entender. Não importa o que eu vou ganhar, importa o que minha comunidade vai ganhar com a minha presença. Todo o desgaste de Jesus, o ensino de Jesus em relação à igreja está ligado a isso. Perdoem-se, suportem-se, amem-se. Eu amo Jesus, mas salvo esses 10 aqui, tá?
Eu amo toda a igreja, mas vou separar esses 10 aqui, não quero ver nem a cara. Também. Quem que vai obrigar você? Eu já decidi uma coisa na minha liderança. Não vou forçar ninguém a fazer nada. Ou você acredita, e o que adianta você fazer forçado? Ou você acredita no projeto de ter uma igreja coesa, unida, forte, e a gente andar junto? Mas nós ainda não entendemos isso, porque nós fazemos uma divisão, presta atenção. Nós fazemos uma divisão, nós fazemos uma divisão entre o meu interesse individual e o interesse da comunidade. Eu tenho uma dificuldade de interpretar, eu faço uma separação entre o meu interesse e o interesse da comunidade. Eu não percebo que há um entrelaçamento, é o que Deus ensina a Israel aqui. Orem pelo Shalom da Babilônia, porque agora a felicidade de vocês está entrelaçada com a felicidade de Babilônia, nesses 70 anos que vocês vão habitar na cidade. Deus está falando isso. No momento em que você passa a integrar uma comunidade, a felicidade, quer eu queira, quer não, claro que isso muda na medida em que vai crescendo o espaço. A felicidade de Porto Alegre está entrelaçada com a minha. Quem entende isso, diga amém. Quanto mais Porto Alegre for feliz, mais eu vou ser também. Quanto mais houver gentileza aqui, quanto mais houver paz, segurança, menos assalto, quanto mais houver programas que enriquecem, escolas boas, saúde boa, quanto mais for feliz esta cidade, mais seremos também. Quero ouvir um amém. E quanto mais for feliz a minha igreja, quanto mais essa igreja for cheia do Espírito Santo, quanto mais ela trouxer a presença de Deus, quanto mais estivermos aqui juntos, cantando juntos, louvando juntos, adorando juntos, mais glória sobre nós, quanto mais unidade. Por isso que a Bíblia fala, e justiça é isso. Gosto de uma frase de Santo Agostinho, quando pediram para ele falar o que é o tempo. Eu falei, eu sei o que é o tempo, quando não me perguntam. Mas quando me perguntam, eu já não sei mais nada. Porque é difícil falar. Eu sei o que é o tempo, mas define o tempo para mim. Me dá um conceito do tempo. Aí Agostinho falou, olha, eu sei o que é o tempo quando não me perguntam. Mas quando me perguntam, eu já não sei mais nada, né? E justiça é um pouco assim, né? O que é justiça? Mas justiça, entenda que justiça é o dever que nós temos, cada um aqui, em relação ao outro, de tratar o outro bem, de tratar o outro com respeito. Como indivíduos, mas como comunidade. Por isso que a Bíblia fala que quando o justo reina, né, Provérbios 29 fala isso, quando o justo reina, toda a cidade se alegra. Quer dizer, o que significa? Quanto mais a justiça, quanto mais as pessoas se respeitam, quanto mais as pessoas entendem o seu papel de abençoar a comunidade, de fazer com que a comunidade seja forte, coesa, unida, mais alegria há na cidade, mais alegria há na família, mais alegria há na igreja. Mas isso tem um custo. Tudo tem um custo. O custo de eu participar, o custo de eu renunciar meu tempo, o custo de às vezes eu renunciar o meu interesse individual. Muitas vezes eu tenho um interesse individual em jogo. Eu falo, não, mas peraí, minha comunidade, meu interesse individual. Minha comunidade ou meu interesse individual? A palavra é conciliar uma coisa com a outra. Quero ouvir um amém. Essas coisas não estão competindo. Você tem que aprender a conciliar o teu lazer, conciliar os teus programas individuais com a bênção que você pode entregar para a tua comunidade. Então, não é que você vai renunciar seu lazer, seu trabalho, sua saúde, seus interesses familiares. Não, você vai conciliar, querido. Porque eu entendo que eu tenho que servir minha família, tenho que servir minha igreja. É importante você ser um servidor da sua igreja. Quem entende isso, diga amém. Nós gostamos de ser servidos, de chegar aqui, ficar, hoje o louvor não está muito bom, hoje o culto não está muito legal. Nós gostamos de fazer nossos exames, fazer nossas avaliações. Mas não, se você vem com o espírito de servir, você vai criticar o quê? Não, se vê alguma coisa errada, está errado, eu vou fazer o possível para melhorar aquilo ali. Vou dar minha mão para ajudar a melhorar, não vou ficar criticando porque é minha comunidade, não vou ficar falando mal da minha comunidade, porque a minha felicidade depende da minha comunidade. Ou a nossa família não tem um monte de defeito? Tem, mas nós não deixamos ninguém falar mal da nossa família.
Não é verdade? A gente critica a nossa família, né? Nós nos criticamos um com o outro, mas vem um de fora criticar para ouvir que é bom para tosse. Nós temos problemas, minha família tem problema, mas não fala mal, meu irmão, você vai brigar comigo. Não é verdade? Se alguém fala mal do teu filho, o que você sente? Às vezes até a crítica tem um fundo de verdade, mas como não tem amor, nós não aceitamos as críticas desprovidas de amor. Não é à toa que você não aceita crítica contra teu filho. Você tem razão em fazer isso, porque a pessoa que está criticando não está fazendo isso por amor. Não é o bem do teu filho que a pessoa está procurando. Está procurando se livrar de um incômodo para ela. E nossos filhos não são incômodos, nossos filhos são flechas do Senhor na nossa, né? Como é que é? Aljava, como é que é? Nossa aljava, né? Que é aquele instrumento que carregam as flechas. A Bíblia diz que o teu filho é flecha na mão do guerreiro. Quer dizer, coisa para ferir, para agredir a vida, para avançar, em nome de Jesus. Amém ou não? Aleluia. Então é isso, queridos. Entenda isso. Entenda que nós temos que conciliar nossos interesses individuais com o interesse da nossa casa, com o interesse da nossa igreja. Participe da tua igreja. Eu sei que isso não é fácil de desenvolver no nosso coração. Eu demorei muito para entender isso. Que a felicidade da minha cidade, que a minha felicidade depende da felicidade da minha cidade. A minha felicidade depende da felicidade da minha família. E a minha felicidade depende da felicidade da minha igreja. Porque são lugares fundamentais em que Deus pôs você. Tua família é um lugar especial demais. A tua igreja é um lugar especial demais, porque é o lugar da família de Deus, onde Deus pôs você para você desenvolver tua fé, para você crescer. A igreja é um lugar importante demais, porque é ali que Deus plantou você para você desenvolver a sua fé. Nós não entendemos isso. Nós temos dificuldades em entender isso. Mas eu comecei com Israel indo para a Babilônia, quando o povo foi levado para a Babilônia, e o que salvou Israel foi que eles entenderam a mensagem do Senhor. Coesos na Babilônia, unidos como um só povo. E 70 anos depois, Israel volta para Jerusalém. 70 anos depois, eles voltam e o templo está destruído. E toda a nação se reúne em Jerusalém para lançar o fundamento do templo. Está lá no livro de Esdras, capítulo 3. O texto fala desse momento em que a nação se reúne. E a nação se reúne. Aonde que a nação se reúne? Para celebrar o retorno para Jerusalém, no espaço físico em que estava construído o templo, que agora estava destruído. Mas a nação se reuniu para reconstruir o templo. A Bíblia diz lá em Esdras, capítulo 3, no verso 9: Então se levantou Jesuá, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, diga como um só homem, para dirigirem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Haddad e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, eles iam construir de novo. Então apresentaram-se os sacerdotes já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam juntos, diga, cantavam juntos, por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas... Jubilou por quê? Porque estavam voltando para Jerusalém. Quer dizer, muitos povos, muitas nações desapareceram na história. Essa aqui não desapareceu, permaneceu, porque entendeu que tinha que permanecer coesa, unida, em torno de quê? Da fé, na fé no Senhor, em torno do templo. O templo simbolizava a fé no Senhor. E todo o povo jubilou com altas vozes quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém muitos dos sacerdotes e levitas e chefes já idosos que viram a primeira casa, o primeiro templo que tinha sido derrubado, choraram em altas vozes,
quando à sua vista foram lançados os fundamentos da nova casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro. Uns choravam porque lembravam da casa que foi destruída, choravam de emoção ao ver que uma nova casa ia ser construída, porque o povo jubilava com altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Somos nós que construímos a casa, é a nossa união, é a nossa unidade, é o sacrifício que nós damos em estar perto, em estar juntos. Se tem um evento, nós vamos. Eu não me furto, eu não vou saindo de fininho, eu quero estar junto. Eu não vou me esgueirando para fingir que não ouvi, que eu tenho que estar presente, porque eu sei que a força da minha casa, a força da minha comunidade depende de mim.